Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Que alegria ter você aqui comigo. Meus parabéns por mais uma vez você ter tido aí força, graça, vontade de estar aqui conosco, ouvindo, recebendo a palavra que nós compartilhamos aqui. Seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer estar aqui com você, compartilhando palavras de sabedoria que visam conectar você com Deus e visam te ajudar a mergulhar aí no universo do autoconhecimento, entendendo como você funciona, como o ser humano funciona, para melhorar as suas relações, os seus relacionamentos. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ellen Silva, estou com você aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã nesse canal, sempre trazendo palavras de vida para você. Estamos aí cogitando, né? Estamos estudando mudar o horário de 6h01 da manhã para as 7h01 da manhã. Mas antes de nós fazermos isso, eu vou estar avisando você. Quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscreva e ajude esse canal a crescer. Queridos, essa semana estamos falando sobre um assunto importantíssimo. A vida de Davi. Reflexões, lições, instruções acerca da vida de Davi. Tudo que Davi viveu, desde o início da sua caminhada, sua trajetória. Hoje, em específico, nós vamos entender essa questão de que Davi era o mais improvável da sua casa. E como Deus transformou Davi de improvável a imparável. O maior rei da história de Israel, um dos maiores, o maior guerreiro, o maior conquistador de terras. E eu quero convidar você nesse momento pegar sua Bíblia física ou online, se você tiver aí acesso ao seu aplicativo, e você vai abrir em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34. 1 Samuel 17, 34. Nós vamos estar lendo aqui a continuação, né, desse capítulo 17, que ontem nós falamos sobre aquele momento em que Davi foi servir aos seus irmãos em meio à guerra, no acampamento dos judeus ali, no acampamento dos hebreus em Israel. E ali havia um gigante filisteu afrontando, né, o povo de Deus, o exército ali que era coordenado pelo rei Saul. E a Bíblia vem falar que Davi foi servir alimento, serviu levar um lanche para esses irmãos, né? Levantou de manhã cedo, acordou cedo, preparou o alimento que seu pai tinha mandado e partiu rumo ao acampamento. Nós meditamos sobre o princípio do servir. Quantas vezes nós somos colocados à prova para nós servirmos, sermos úteis, doar ou se doar de alguma forma, doar algo que nos é útil, seja nossos recursos, nossa energia, nosso tempo. E a gente às vezes retém isso, a gente encolhe a nossa mão para não abençoar, para não ajudar o outro, às vezes por falta de interesse mesmo, ou às vezes por alguma desculpa que a gente acaba criando, né? Ou alguma prioridade nossa. E nós meditamos sobre tudo isso, a live tá aqui salva no canal, você pode dar uma passadinha lá depois, entender mais a fundo sobre essa questão do princípio da servidão, servir o nosso próximo, isso é um mandamento, né? Jesus mesmo ensinou isso na prática, lavando os pés dos discípulos, servindo eles, e nos disse, né, como que nós devemos servir uns aos outros. Hoje nós vamos entender sobre a queda do gigante Golias e a ascensão de Davi, o início do seu ministério, do seu chamado para o reinado, o que despertou a inveja de Saul. Vamos ler então 1 Samuel 17, 34, que vai dizer, 1 Samuel 17, versículo 34, vai dizer, Davi, vamos ler o 33, vai melhorar a compreensão. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Façamos uma pausa aqui para nós entendermos, é claro que você já deve ter ouvido falar dessa história, já deve ter lido ela aqui, né? Entendido que foi algo muito improvável isso que Davi fez, de enfrentar o gigante ali. A Bíblia vem dizer aqui mais uns versículos adiante, você pode fazer a leitura minuciosa depois aí na sua casa. A Bíblia vem dizer que Saul tentou dar a armadura dele para Davi, colocou, né, ali o escudo, colocou o capacete em Davi, preparou ele todo, só que aquela armadura era pesada, porque Davi ainda era um jovem.
E Davi mal podia caminhar com aquela armadura. A estratégia de Deus não era que Davi lutasse com a força humana. E Davi sabia disso, sabia que humanamente, né, vamos falar até cientificamente, de acordo com as leis da física, era impossível que Davi vencesse aquele gigante na força do braço, né, lutando com uma espada. Era um homem nessa Bíblia Nova Versão Internacional, que é a linguagem simplificada, vem falar que era um gigante de 3 metros de altura aproximadamente. E vamos imaginar, né, Davi ali um jovem, magrelo, ainda mesmo que de boa aparência, ainda não era um homem, assim, um guerreiro, senão ele estaria já fazendo parte do exército de Saul. Só os filhos mais velhos de Saul já faziam parte do exército do rei. Só os filhos mais velhos de Jessé, faziam parte do exército de Saul. E Davi se dispôs ali usando completamente, gente, a fé, a determinação, a coragem, a ousadia. Principalmente tendo consciência, né? Tendo a plena convicção. Eu não vou por minha força, eu não vou sozinho. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus vivo. Ou seja, Davi, desde o primeiro momento que ouviu falar daquele gigante, os olhos de Davi não brilharam pensando só nas recompensas de que aquele guerreiro que vencesse, que derrotasse o gigante, receberia as recompensas de honrarias por parte do rei, que a família deixaria de pagar tributos, que se casaria com uma das filhas do rei. Davi não brilhou os olhos pensando na recompensa. Davi brilhou os olhos de indignação, de uma certa forma. Quem é este incircunciso? Né? Quem é este filisteu para pensar que pode afrontar o povo de Deus? Pode afrontar o exército do Deus vivo. Ele usa essas palavras. E aqui fica uma grande lição de reflexão para a nossa vida. Quantas vezes na nossa vida a gente faz os cálculos só na lógica humana? A gente faz as contas financeiras do dinheiro se vai dar para as contas. A gente faz uma análise na questão de saúde, por exemplo, recebe um diagnóstico, o médico disse aquilo, a ciência diz aquilo, e a gente concentra a nossa energia naquilo. Ou seja, exatamente como estava fazendo Saul e os seus guerreiros. Estavam se escondendo por medo do filisteu, do gigante filisteu, porque os olhos deles estavam fixos, né? Estavam atentos somente na lógica humana, no que a ciência diz, no que a racionalidade. E o que a Bíblia vem dizer para nós? Não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na própria força, que está sempre depositando a sua esperança, a sua fé, a sua convicção nos seus recursos financeiros, na sua poupança econômica, nos seus investimentos. No caso dos dias de Davi aqui, na sua espada, no seu escudo, no seu capacete. Maldito é o homem que está depositando a sua esperança nestas coisas, naquilo que pode ver, naquilo que pode calcular, que cabe no orçamento. Ou seja, a Bíblia vem dizer que o justo viverá pela fé. Esse texto está inserido no Novo Testamento. E é exatamente isso que Davi fez. Olha, se o justo viverá da fé, agora eu coloco a minha fé em ação e é em nome do Deus vivo que eu irei. E você sabe que essa história termina com Davi pegando ali algumas pedrinhas, umas pedras, por mais que fosse pedrinhas, pedrona, não importa o tamanho da pedra, porque precisava de força para arremessar, para derrubar aquele gigante, e precisava ser também bom de mira, né? Acertar no ponto certo. Davi acertou diretamente na testa do gigante, com ali um lançador, uma espécie de estilingue, para fazer esse lançamento. E é claro, é óbvio, gente, por mais que, vamos dizer que o Davi já tinha um ótimo preparo físico, que a gente sabe que, de uma certa forma, por mais que ele tenha matado o leão, matado o urso, tudo foi com a graça de Deus. Foi uma preparação de Deus para também mostrar para Davi, não é por sua força que tu cata aqui na juba do leão e corta a cabeça dele. Não, Davi. Você só consegue porque o Deus vivo está com você. A tua força é Deus. A tua força vem de Deus. Deus é a tua força. Salmo 46. Deus é refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ou você acha que Davi se depara com o urso lá, que é não sei quantas vezes maior que ele, com um peso imenso, aquele monte de pelo furioso na frente dele, e Davi simplesmente dizia, vem cá, que eu vou cortar a sua cabeça. Não, Davi também sentia medo, gente, também sentia pavor, igual nós sentimos, porque não somos robôs, somos seres humanos, e quando o desafio vem, quando o diagnóstico vem, quando a má notícia chega, a gente vai sim ficar angustiado, a gente vai sim ficar apavorado, a gente vai sim ficar triste, frustrado, mas o segredo está em não deixar que essa emoção, esse sentimento nos controle. Que isso tome todo o nosso ser, invada a nossa vida, controle a nossa mente, a ponto da gente não conseguir manifestar a nossa fé, a ponto da gente não conseguir orar, a ponto da gente não conseguir enxergar o poder de Deus. Enxergando somente a lógica humana. Foi isso que aconteceu com os irmãos de Davi. A Bíblia vem dizer até aqui no
Versículo 28, quando Davi ainda estava perguntando ali para o Eliabe, o Abinadab, o Samar e outros soldados sobre qual era a recompensa mesmo de quem derrotar esse gigante aí, e me conta aí mais os detalhes da guerra. E um dos irmãos dele disse assim, Eliabe, melhor dizendo, disse, eu sei que você é presunçoso e o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O que é que você está fazendo aqui? Por que você não ficou lá cuidando das suas ovelhas? A gente percebe aqui que havia uma certa rivalidade dos irmãos mais velhos se sentirem superiores. Eram, claro, egoístas e se sentiam semideuses, né? Eu costumo dizer assim, que as pessoas, quando conquistam certas coisas na vida, algumas pessoas não posso dizer assim, não nasceu para riqueza, mas algumas pessoas nunca poderão prosperar, porque ao prosperar, ao alcançar riqueza, ou alcançar algum benefício, algum cargo político, algum cargo administrativo, a pessoa alcança algum tipo de poder, às vezes até um cargo eclesiástico. Algumas pessoas não nasceram para a liderança porque os seus corações se corrompem facilmente elas revelam aquilo que está dentro delas e começam a humilhar e a subjugar aqueles que estão abaixo deles, começam a inferiorizar os outros para se sentir ainda melhor, para ter o seu ego ali, pelo menos um pouco massageado, né, para ter o seu ego inflado. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu no contexto dos irmãos de Davi que já estavam ali. E esse ego deles, esse ar de superioridade no momento da batalha mesmo não serviu para nada, pelo contrário. Ali fez com que eles se escondessem, porque revelou quão frágeis eles eram, não só fisicamente diante do gigante, mas frágeis também na fé, porque não tinham fé em Deus, não tinha a ousadia que Davi tinha. Então Davi chega com a autoridade, com a ousadia que lhe foi concedida, que lhe foi dada por Deus, a graça de Deus, com a convicção de, ora, eu estava no pasto cuidando das minhas ovelhas. Se eu matei leão, se eu matei urso, com a força, com a graça do Senhor, o que será desse gigante? O que Deus fará diante dele? Será que o Senhor não vai fazer justiça por acaso a Israel? Então Davi vai lá com toda a sua ousadia, deixando muitos atônitos, né? E rapidamente resolve aquilo que já estava perdurando há 40 dias de afronta por parte do gigante filisteu. Isso é uma reflexão tão profunda para a nossa vida, a gente parar para observar, porque quantas vezes a gente se diminui diante do problema, né? A gente aumenta o problema, a gente torna o nosso problema um gigante. E às vezes esse agigantamento, esse crescimento, essa inflação, né? Esse inflar ali a notícia, o diagnóstico, o que quer que seja, as contas que estão atrasando, essa batalha, essa afronta, ela acontece mais na nossa mente, porque nós permitimos. Tem até uma live salva aqui no canal, um vídeo que nós salvamos na semana que nós gravamos na semana que a gente falou só sobre a mente humana, a mente de Cristo, sobre o campo de batalha da mente, que nós devemos tomar muito cuidado. Tem que estar escrito assim na capa: tudo começa na mente, porque de fato tudo começa na nossa mente, os desejos, anseios, prazeres, a gente começa a viver aqui para depois aplicar, né? Tem até uma frase, salvo engano, que é de Freud, conhecido como pai da psicanálise, que diz: o pensamento é o ensaio da ação. Então maquino aqui primeiro e depois entro em ação, né? Por mais que seja, ainda que seja de forma inconsciente, né? Consciente ou inconsciente, mas eu penso primeiro e ali eu coloco em ação. Então assim, Davi precisou ter a sua mentalidade fortalecida, né? Precisou viver uma verdadeira metanoia, que a gente fala. Por que, Elis? Porque Deus sabia que chegaria o momento dele mostrar essa força. Se ele não tivesse vencido o leão e vencido o urso, não tivesse passado por essa preparação emocional, psicológica, né? Ampliado as suas crenças, né? Rompido todo o desbloqueio que Davi vivia dentro da sua casa. Tipo, sai daqui, moleque. Você é burro, você é lerdo, você é fraquinho, você é um menininho bobo, você só serve pra ficar aí correndo atrás de ovelhas. Quantas vezes que Davi deve ter ouvido palavras assim, né, colocando ele pra baixo, desprezando ele, né, menosprezando ele. E Deus sabia que Davi precisava de um gás, de uma ativação. Então, quantas vezes na nossa vida que nós precisamos, às vezes, olhar pra trás, olhar para todos os ursos que nós já matamos, para todos os leões que nós já matamos, para todos os leões que nós já enfrentamos e pensar: poxa, eu já passei por tanto, agora esse gigante aqui na minha frente não é nada, ele é pequeno diante do poder do Deus vivo. É isso que nós estamos precisando fazer, olhar para trás só para refletir naquilo que nós já vencemos, naqueles dias que a gente, poxa vida, hoje foi a gota d'água, essa decepção, essa aflição, essa dificuldade que eu tô passando, parece ser a pior de toda a minha vida. E aí você acha: agora eu vou desistir, agora eu tô perdido, agora eu tô sozinho. E aí o tempo foi passando, Deus foi te dando graça, foi aumentando a sua fé e você venceu. Então pare e olhe para trás só para ver todos os leões e os ursos
que você deixou para trás ali caídos, que você venceu. Esse que você está enfrentando agora é só mais um, que você vencerá em nome do Deus vivo. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, querido, porque comigo ministrou profundamente. Eu quero agora orar com você, mas antes convido você a copiar o link dessa live, encaminhar para alguém que precisa vir aqui e assistir para ser também edificado, para ter também a sua fé fortalecida, assim como você teve, tá? Eu quero agora orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, do Filho, nós entramos em oração nesse momento, nos reunimos aqui numa só fé. Deus Todo-Poderoso que está no céu, para te engrandecer por mais essa oportunidade de estar reunidos, ouvindo a tua palavra, recebendo essa mensagem para o nosso coração. Ó Pai, não importa quantos leões, quantos ursos da nossa jornada de vida nós tenhamos que enfrentar, quantos diagnósticos, quantas notícias desafiadoras, quantas demissões, meu Deus, quantas dificuldades financeiras, não importa. Se o Senhor estiver conosco, como está escrito na tua palavra, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Seja, Senhor, a nossa força no dia mal, nos ajudando a vencer. Eu oro por todos quantos estão me ouvindo neste momento, em outro horário que essa pessoa for me assistir. Eu oro para que ela seja visitada por Deus, seja agraciada pelo Senhor, que a sua casa seja inundada de bênçãos e que essa pessoa receba de Deus uma fé maior, essa pessoa receba de Deus uma força, uma graça maior para vencer as adversidades, para olhar para Jesus somente como sendo o autor e consumador da sua fé, para permanecer firme, inabalável, que nada tire a sua paz, que nada diminua a autoestima dessa pessoa, mas que essa pessoa entenda que ela nasceu para dar certo. Pai, nos encoraja, nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração, a colocar em prática. E quando vier os desafios, os gigantes da vida, nós possamos ser como Davi, fortes, corajosos, resilientes, determinados e ousados. E não baixar a guarda, porque precisamos estar, Senhor, convictos de que o Pai Eterno está conosco. Segura nas nossas mãos e nos dá um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, seja duplamente abençoado, meu querido. Eu tenho certeza que você foi visitado por Deus. E eu tenho certeza que se você está enfrentando um gigante nesse momento, saiba, ele é só mais um. Só mais um que você vai vencer. Só mais um que você vai passar por cima. Só mais um que o Senhor tomará nas suas mãos. O Senhor vai segurar nas suas mãos e te ajudar. Eu faço votos de paz e sabedoria para que você passe por qualquer dificuldade que você enfrentar com a máxima excelência, com a máxima fé e com o máximo aproveitamento. Que você vença as adversidades e saia delas mais maduro, mais firme, mais valente, mais corajoso e com mais fé. Eu espero você aqui amanhã às 6h01 da manhã.